Então, pessoal, agora a gente vai dando sequência no nosso curso, a gente vai continuar falando sobre rotação de corpos rígidos. É, Então, primeira parte que a gente vai estudar vai ser a rotação, né, de um corpo rígido com aceleração constante. Então, inicialmente, vamos aqui ilustrar o nosso corpo rígido. Então, dado o sistema de coordenadas x, y, z, né, então z aqui, o y nessa direção e o x nessa direção, né, nós temos aqui um corpo, né, nesse sistema de coordenadas. E esse corpo, vamos pôr aqui que ele está girando em torno do eixo Z, variando a velocidade angular com o tempo, certo? Podemos pegar uma pequena parte desse corpo para representar como fosse ele todo. Então, como ele está girando, o eixo de rotação dele é o eixo Z, então eu tenho essa distância do R do eixo de rotação, certo? Esse vetor R. Então vamos supor que ele parte de uma velocidade angular inicial ω0z, né, num instante de tempo t igual a zero. Tá, já? Então meu instante inicial vai ser setado como zero. E num dado instante de tempo igual a t, ele está numa velocidade angular ω_z. Essa aceleração angular constante, ela é igual à aceleração angular média, né, na direção z, como a gente escolheu aqui, ela vai ser a variação da velocidade angular sobre a variação no intervalo de tempo. Né? Então vai ser o ω_z menos ω0, t menos t0. Se eu passo esse tempo aqui multiplicando por alfa, eu tenho que a velocidade angular ω_z vai ser mais ω0z mais alfa zt. Então essa é uma expressão para a variação da velocidade angular, né, de um corpo rígido girando. Essa equação, né, ela é bem equivalente lá ao movimento de translação. Quando nós tínhamos lá o movimento de translação, nós tínhamos que a velocidade, né, de translação ela era uma velocidade inicial mais uma aceleração vezes o tempo. Então é uma relação bem parecida, né? Só que a de baixo é uma relação de translação, a de cima é uma relação para rotação. A velocidade angular média de um corpo rígido, né, em rotação, ela pode ser obtida de duas formas. Né? Como ela é com a velocidade com aceleração constante, ela pode ser obtida como a soma das duas velocidades, né, da inicial mais a final dividido por 2, e também ela pode ser obtida pela expressão delta θ, delta t, né, como esse t aqui igual a zero. Então, se eu igualar as duas expressões, a de cima e a de baixo, eu estou com essa expressão aqui embaixo. Né? Simplificando aqui, eu tenho que θ menos θ0, ela vai ser igual a meio, certo? Ômega 0z mais ômega-z, né? E isso tudo vezes t. Pois bem, se eu substituo esse ômega-z aqui, né, pelo que a gente obteve aqui na equação 2, como que fica? Então, substituo aqui o ômega-z por isso daqui, né, nessa expressão aqui acima, eu vou ficar com a expressão aqui embaixo, certo? Então aqui eu tenho um ômega0z, ômega0z, isso vai dar 2 ômega0z, o alfa zt, né? Isso tudo vezes o t que está do lado de fora. E aí eu chego nessa expressão aqui embaixo, que é a variação angular, né, em radianos aqui, no sistema internacional. Ela parece muito com a relação de translação, né? Lembrando lá que a relação de translação, que era a posição r, era uma posição inicial, mais uma velocidade inicial, vezes o tempo, mais meio, vezes o vetor aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, a expressão de cima é uma expressão para variação angular, né, no movimento de rotação, aqui é para o movimento de translação. Então, é uma relação parecida. E depois a gente vai conseguir relacionar as duas aqui para frente, agora. Né? Então, para relacionar a relação entre a cinemática linear e a cinemática angular, nós vamos partir dessa expressão, né, do arco da circunferência lá. Então, dada uma circunferência aqui, né,
ela dista, né, do eixo de rotação de R, certo? E aqui tem um ponto. Se eu vario no tempo a posição desse ponto e, por exemplo, paro aqui, né, esse arco que ele desenvolveu aqui, ele é R vezes a variação angular, o delta θ, certo? Que é essa expressão aqui. Se eu tomo a derivada dessa expressão, né, eu vou ficar com ds dt, R é constante, né, esse problema a gente está resolvendo por um raio constante, dθ dt. ds dt é uma velocidade escalar, é uma velocidade tangente, certo? Isso vai ser R, que é constante, e dθ dt é a velocidade angular. Se nós derivarmos novamente, né, derivando a velocidade com relação ao tempo, nós temos a aceleração. A velocidade é tangente, a aceleração também é tangente, que é essa aceleração aqui, ó, certo? Isso vai ser R, a derivada da velocidade angular com relação ao tempo, é a aceleração angular. Então é a aceleração de como está variando o ângulo aqui ao longo do tempo. E lembrando lá dos capítulos iniciais do curso de mecânica, né, a aceleração radial é a velocidade ao quadrado sobre r. Se eu substituir essa velocidade tangente por ômega-r, eu posso reescrever essa aceleração radial como ômega ao quadrado r. Agora a gente vai resolver um exemplo para uma aplicação direta do que a gente viu até agora. Então o exemplo diz o seguinte: você foi solicitado para projetar a hélice de um avião, que deve girar a 2.400 RPM. Então a velocidade angular, aqui eu não vou colocar z, pessoal, porque olha só, o avião, esse aqui é o bico do avião que eu desenhei, certo? E o avião está vindo nesta direção, então, e a hélice está rodando aqui, a velocidade angular vai estar apontando na direção de deslocamento do avião. Então seria uma velocidade x, por exemplo. Mas eu vou deixar sem indicar, só vou colocar o ômega. Então o ômega são 2.400 rotações por minuto. Beleza? Uma rotação equivale a 2π. Então, 2π equivale a uma rotação. E 60 minutos, não, desculpa, 1 minuto, equivale a 60 segundos. Joia? Posso cortar minuto com minuto, posso cortar rotação com rotação, então eu resolvo essa conta aqui. E isso aqui vai dar 251 radianos por segundo. Lembrando aqui que radianos é só para indicar que a gente está trabalhando com o ângulo em radianos, tá? Não é unidade. Pois bem, a velocidade do avião deve ser de 75 metros por segundo. Então, como está anotado aqui, a velocidade do avião, em uma direção x, o módulo dela é de 75 metros por segundo. E a velocidade da extremidade da lâmina da hélice não pode superar a 270 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, que é a extremidade da lâmina da hélice, ela não pode superar 270 metros por segundo. Vamos fazer o cálculo nesse limite, tá certo? Vamos pegar o limite, usar essa velocidade limite aqui para o cálculo. Então, nós precisamos achar essa velocidade tangente aqui, e dessa velocidade tangente a gente consegue, na letra A, ele pergunta qual que é o raio máximo que a hélice pode ter. Com essa velocidade aqui a gente consegue achar o raio. Por quê? Olha só, essa velocidade aqui da extremidade da hélice, se eu considerar isso aqui como um triângulo, essa parte aqui, ó, como um triângulo retângulo, certo? Essa velocidade aqui é justamente essa componente que eu risquei aqui do triângulo retângulo. Então, essa velocidade da extremidade ao quadrado, isso é a velocidade tangente ao quadrado mais a velocidade do avião. Eu troquei a letra aqui, pessoal, mas dos minúsculos, mas é tudo V, tá? Do avião ao quadrado. Essa velocidade é que eu conheço. Da extremidade, a máxima pode ser 270 metros por segundo. Eu vou deixar sem unidade, que está tudo no sistema internacional. A velocidade tangente. A velocidade tangente, qual a informação que eu tenho? Eu tenho
qual que é a informação que eu tenho? Eu tenho a velocidade ômega de rotação dela, certo? Então, eu posso escrever V, lembrando aqui no canto que a velocidade tangente é igual a ômega vezes o raio, e eu estou interessado nesse raio, então eu posso escrever isso como sendo ômega, e a velocidade angular é 251 radianos por segundo, então isso vai estar ao quadrado, 251, né, vezes o raio ao quadrado. Joia? Mais a velocidade do avião, ao quadrado, 75 ao quadrado. Pois bem, resolvendo isso, elevando ao quadrado 270, isolando R aqui, né, passando o 251 ao quadrado, dividindo, dando uma arrumadinha nesse negócio aí, eu vou obter, depois vocês conferem por favor, que o raio máximo dessa hélice é de 1,03 metros. Então esse é o raio máximo. Beleza. Com esse raio, qual é a aceleração da extremidade da hélice? Então eu tenho o raio, né? A aceleração, eu vou fazer no próximo slide. A aceleração, como a gente relembrou lá, que a aceleração radial, ela é v ao quadrado sobre r, e a gente ainda pode escrever isso como ômega ao quadrado r, né? Nós conhecemos, o que nós conhecemos? Nós conhecemos o ômega, né? Então vai ser 251 ao quadrado vezes o raio, que é 1,03, né? Fazendo as contas, a gente acha que essa aceleração radial é igual a 6,5 vezes 10 a quarta metros por segundo ao quadrado. Joia? Então, dando sequência, temos outro exemplo. O exemplo fala o seguinte: ao pedalar uma bicicleta com várias marchas, o ciclista pode selecionar o raio da roda dentada traseira, que é fixa no eixo da roda traseira. Então é o seguinte, nós temos aqui, temos uma roda dentada traseira, certo? Essa roda dentada ela possui um raio, e essa roda ela está fixa à roda maior, a roda da bicicleta. Né? Suponha que isso aqui é uma roda, tá, pessoal? E essa roda da bicicleta também tem um raio, certo? Vou chamar aqui esse raio da roda de raio R, e esse raio da roda dentada, vou chamar de, vou pôr aqui para fora, vou chamar de RT, de raio traseiro. Como é fixa, quando varia o ângulo aqui, varia também na roda grande. Então, a variação angular da roda pequena e da roda grande é a mesma, certo? Então, a velocidade angular da pequena e da grande é a mesma. Beleza. Então, deixa eu ler de novo. Ao pedalar uma bicicleta com várias marchas, o ciclista pode selecionar o raio da roda dentada traseira, que é fixa ao eixo da roda traseira. A roda dentada dianteira de uma bicicleta tem um raio de 13,5 centímetros. Então tem uma roda dentada dianteira aqui, né, com um raio, vou chamar de RD, tá certo? E aí eu acho que o exercício deve falar, tem uma corrente aqui prendendo as duas rodas. Desculpem o desenho. Suponho aqui que está bonitinho o desenho, depois vocês refaçam aí o desenho de vocês. Então eu tenho a roda dentada traseira, a roda dentada dianteira, né? O raio da roda traseira, o raio da roda dianteira e o raio da roda grande. Observações sobre isso. Essa corrente ela está presa, ela tem dentes aqui. Então, por exemplo, a velocidade com que essa corrente gira nesse ponto, né, vou chamar de uma velocidade de translação, é a mesma que a velocidade que essa corrente gira nesse ponto. Tá certo? Então a velocidade tangente aqui das duas rodas dentadas são as mesmas, certo? Outra observação, a roda traseira dentada, a pequena, é chamada catraca, ela está presa na roda. Então a velocidade angular aqui, ó, traseira, é a mesma para as duas, certo? Então vamos coletar as informações do exercício. Essa roda dianteira aqui, o raio da dianteira, ele é de
13,5 centímetros. Uma dica é já passar para o sistema internacional. Então, isso vai ser 0,135 metros. Se a velocidade escalar angular da roda dentada dianteira, então a velocidade angular, né, da roda dentada dianteira, ela é igual a 0,700 revoluções por segundo. Vou passar isso para o sistema internacional. Uma revolução são 2π, né? Então, isso aqui eu posso cortar revolução com revolução, e isso daqui vai dar 4,40 radianos por segundo. 4,40 radianos por segundo. Beleza. Qual é o raio da roda dentada traseira para a qual a velocidade escalar tangencial de um ponto da borda da roda traseira será 7 metros por segundo? Então ele está falando assim, ó, ele quer saber, ele tem a velocidade ele tem a velocidade angular aqui, ele quer saber qual que é o tamanho desse raio para que a velocidade tangencial, né, que é essa roda que vai estar girando, a maior, seja igual a 7 metros por segundo. 7 metros por segundo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou achar a velocidade tangencial aqui dessa roda dentada dianteira, né? E eu sei que essa velocidade tangencial é igual à velocidade tangencial da catraca da roda menor traseira, né? Então, a velocidade tangencial na roda dianteira, ela vai ser a velocidade angular dianteira vezes o raio da roda dianteira. Ou seja, vai ser igual a 4,40 radianos por segundo vezes 0,135 metros. Isso aqui vai dar, deixa eu ver se eu fiz isso, 0,59. 0,59 metros por segundo. Beleza. Então essa é a velocidade que está rodando aqui. Vou transferir isso para a traseira, certo? Na traseira, essa rodinha aqui está rodando a mesma coisa. Vamos calcular agora qual que é a velocidade angular da roda traseira, do conjunto traseiro. Então a velocidade angular do conjunto traseiro vai ser a velocidade tangencial da roda, né, que é essa velocidade aqui, vezes o raio da roda. Isso será a velocidade tangencial que eu quero são 7 metros por segundo. Vou chamar isso aqui de R da roda, vezes o raio da roda traseira. O exercício... o exercício traz o raio aqui, ó, esqueci de coletar ele. Então, 0,360 metros. Faço essa conta aqui, isso vai dar... Tá errado. Esquece, pessoal. Vamos corrigir aqui, ó. Errei aqui. A velocidade é ômega-r. Então, ômega, eu vou refazer aqui, ômega traseiro vai ser a velocidade da roda traseira dividido pelo raio da roda traseira, que eu chamei de RR. Agora sim, 7,0 dividido por 0,360. E isso daqui vai dar 19,44 radianos por segundo. Beleza, agora eu sei que esse conjunto traseiro aqui está rodando a 19,44 radianos por segundo. Então vou mudar para o próximo slide. Então agora é só na roda traseira. Eu tenho aqui, ó, tem a roda dentada traseira e tem a roda com o pneu traseiro. Né? Isso aqui supõe que é uma roda. Eu tenho os raios das duas, eu sei que essa daqui está girando com uma velocidade
tangencial, que é a mesma velocidade da roda dentada dianteira, igual, deixa eu voltar aqui no slide, igual a 0,59. 0,59 metros por segundo. Isso aqui é um m. E sei que tudo, né, as duas, a grande e a pequena, estão rodando numa velocidade angular, né, ômega traseiro, igual a 19,44 radianos por segundo. 19,44 radianos por segundo. Beleza. Aí lembrando da nossa relação, que eu acabei errando ali atrás. V é igual a ômega R, né? Então aqui é o V traseiro, aqui é o ômega, e aqui é o raio da roda dentada traseira. Então o raio da roda dentada traseira vai ser a velocidade tangente dividido pela velocidade angular traseira, ou seja, 0,59 metros por segundo, né, dividido por 19,44 sobre segundo. Isso aqui vai dar 0,030 metros. Então esse é o raio da roda traseira para que isso ocorra. O exercício, a roda gire a 7 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Desculpa que eu me equivoquei. Então esquece esse negócio aqui. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de energia no movimento de rotação. Dessa parte a gente vai definir uma grandeza muito interessante, que é o momento de inércia. E a gente vai aplicar esse momento de inércia daqui para frente ao longo de toda a parte do curso que envolve mecânica, né? Então um corpo rígido é construído por massas, né, em movimento, logo ele também possui energia cinética. Então vamos ao nosso desenho aqui do corpo rígido. Então eu tenho aqui o eixo Z, tenho o eixo, aqui eu estou só representando, tá, pessoal? Pode ser em qualquer posição, Y, e aqui o eixo X, e eu tenho aqui meu corpo rígido, né? Vamos colocar ele aqui girando em torno do eixo Z, certo? Então eu posso pegar um elemento infinitesimal aqui desse corpo rígido, por exemplo esse aqui, né, e estudar esse elemento e depois somar todos os elementos infinitesimais e estudar todo o corpo, né? Então esse cara ele está girando aqui em torno do eixo Z, né? Ele está fazendo um momento de rotação. Então ele tem uma velocidade, logo ele tem energia cinética. Então a energia cinética aqui da iésima, dessa iésima partícula aqui que eu selecionei, né, esse elemento de massa, ele é meio, né, vezes a massa esse iésimo elemento, né, vezes a velocidade desse iésimo elemento ao quadrado. Pois bem, essa velocidade é uma velocidade tangente aqui, eu posso transformar isso em uma velocidade angular, substituindo ela por ômega-r. Então isso é meio vezes a massa, vezes o raio dessa iésima partícula, vezes a velocidade angular. A velocidade angular, eu tirei o índice I, por quê? Se nós pegarmos qualquer partícula desse corpo, o corpo inteiro está girando em torno do eixo Z, então a velocidade angular, a variação do ângulo ao longo do tempo é sempre igual para todas as partículas. Então por isso que eu omiti esse índice I aqui, né? E então eu posso calcular a energia cinética de todas as partículas, né? Agora não somente para essa, mas todas as partículas que compõem esse corpo rígido. Então a energia cinética total ela vai ser meio vezes a massa da primeira partícula, vezes o raio da primeira partícula ao quadrado, vezes a velocidade angular ao quadrado, que é igual para todos, mais a soma sobre todas as partículas, até a iésima partícula. Eu posso escrever isso no formato de somatório, tá certo? No formato de somatório. E aí eu fico com essa expressão em que ômega aqui é o mesmo para todo mundo, então ele não tem índice I. Beleza. Daquele somatório, eu posso colocar em evidência, né, colocar entre parênteses, esse somatório aqui, ó, né, o meio sai para fora do somatório, esse somatório das II, das MI, RI quadrado. E esse cara aqui, eu vou dar um nome para ele, né,
de momento de inércia. Esse momento de inércia, ele muda de acordo com o formato do corpo, né? Com a distribuição de massa do corpo em relação ao eixo de rotação, certo? Se nós calcularmos essas massas e essas partículas, né, cada vez menores, nós podemos transformar esse somatório numa integral, certo? E integrar a superfície do corpo. Aí vai ficar mais fácil. Né? Se você tiver um corpo em formato esférico, você integra sobre uma esfera. E aí vai aparecer constantes aqui na frente que dependem do formato do corpo. Depois eu vou soltar para vocês uma tabela. A unidade no Sistema Internacional do Momento de Inércia é unidade de massa vezes unidade de distância ao quadrado. Então, quilograma massa ao quadrado. Certo? Então, esse é o momento de inércia. Dando sequência aqui, eu posso reescrever, né, minha energia cinética agora dessa forma. Né? Ela vai ser, a energia cinética de rotação, ela vai ser meio vezes o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Esse ômega aqui sempre deve ser expresso em radianos por segundo para você ter energia cinética no Sistema Internacional em Joule. Joia? Então vamos começar a fazer um exemplo aqui do momento de inércia, mas de corpos que a gente vai poder considerar como partículas, tá? Então, o exemplo fala o seguinte. O engenheiro está projetando certa peça, né, de uma máquina e consiste em 3 conectores pesados ligados por suportes leves. Letra A. Qual é o momento de inércia desse corpo em relação ao eixo perpendicular ao plano do desenho e que passe pelo centro do disco A? Então, ele colocou um eixo aqui, certo? Nesse ponto aqui, então o eixo está atravessando aqui, certo? E todo esse resto aqui da máquina dele, né, do equipamento, está girando em torno desse eixo, certo? E ele quer saber o momento de inércia em torno desse eixo. Então, como é o momento de inércia de partícula, momento de inércia total, ele vai ser o momento de inércia da partícula A, né, que é a massa de A, vezes o raio A ao quadrado, mais o momento de inércia, raio é a distância do centro de rotação, momento de inércia do corpo B, a massa do corpo B, né, que é vezes o raio do corpo B ao quadrado, então essa distância aqui, 0,50, isso é o momento de inércia, mais a massa do corpo C, vezes o raio do corpo C ao quadrado. Lembrando que o raio é a distância do centro de rotação até a massa, certo? Essa posição aqui do raio A é zero, ele é o próprio eixo de rotação, né? A partícula está em cima do eixo de rotação. Então, o momento de inércia vai ser devido ao corpo de massa C e massa D. Então, o momento de inércia aqui, ele vai ser a massa B, que é 0,10 kg, vezes o raio ao quadrado, 0,50 ao quadrado, mais a massa C, que é 0,20, vezes o raio, 0,40 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, eu vou obter 0,057 unidade de momento de inércia, quilogramas, metro quadrado, no Sistema Internacional. Beleza, letra A está resolvida. Letra B. Qual é o momento de inércia em torno de um eixo que coincide com o disco B e C? Então agora eu estou passando um eixo aqui, certo? Então essa aqui é a letra A. Estou passando um eixo aqui e esse corpo A está girando em torno desse eixo. O corpo B, né, a peça B e a peça C estão em cima do eixo. O momento de inércia deles é zero. O momento de inércia vai ser apenas devido ao corpo A, né, ao objeto A. Então, letra B, momento de inércia, nessa situação, vai ser a massa de A vezes o raio A ao quadrado. Mas qual raio que eu vou pegar? Vou pegar o menor, tá? O mais próximo. Então, isso vai ser 0,30 vezes
0,40 ao quadrado. E aí, resolvendo isso daqui, vai dar 0,048 quilogramas metro quadrado. Então, o que essa resposta quer dizer? Né? Se eu colocar o eixo aqui no A e rodar o corpo B e C em torno do A, eu vou ter um momento de inércia 0,57. Se eu colocar o eixo lá no B e C e girar o corpo A em torno do B e C, eu vou ter 0,048 kg metro quadrado. Então, quer dizer, a inércia, né, o momento de inércia, ele é muito maior quando eu coloco no eixo A. Vai ser mais difícil girar quando eu coloco o eixo no eixo A do que quando eu coloco no B e C. Tá joia? E a letra C, se o corpo gira em torno de um eixo perpendicular ao plano do desenho e passa por A, com velocidade de 4 radianos por segundo, qual é a sua energia cinética? Então, lembrando lá, a energia cinética de rotação, ela é meio vezes o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Colocando os dados do exercício, isso será meio. O momento de inércia em torno do eixo A é 0,057. E a velocidade angular, 4. 4 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui na calculadora, então aqui 4 ao quadrado vezes 0,057 dividido por 2. Dá 0,456. Vou arredondar para 0,46. 0,46. A unidade de energia no sistema internacional é o joule. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Então, como eu falei anteriormente, quando a distribuição de massa no corpo ela é contínua, né, nós temos uma peça sólida, uma peça maciça, aquela soma a gente pode transformar numa integral. E a gente já tem valores tabelados, por exemplo. Se eu tenho um aro aqui, ó, né, esse aro é em torno de o aro em torno do eixo de um cilindro, né? Momento de inércia é meio de mr quadrado. Ah, se eu pego esse cilindro anular ou um anel em torno de um eixo do cilindro, o momento de inércia é dado por essa expressão. Então tem uma tabela para vários exemplos. Se eu tenho um cilindro sólido, o momento de inércia é esse. Se eu tenho um cilindro sólido, mas agora o eixo está atravessando no meio desse cilindro sólido, o momento de inércia é este. Se eu estou com uma vareta delgada, atravessando o eixo aqui no meio, o momento de inércia é esse. Ah, eu ponho o eixo aqui na extremidade, momento de inércia. Vocês vão ver que é sempre massa vezes o raio ao quadrado, que muda é uma constante na frente do momento de inércia. Ah, se eu tenho aqui uma esfera sólida e o eixo cortando ela aqui no meio, né? A esfera girando, o momento de inércia é esse. Então é 2/5 de mr quadrado. Agora, se essa esfera ela é oca, certo? Aí muda, o momento de inércia é 2/3 de mr quadrado. Se eu tenho um aro em torno de qualquer diâmetro, então se eu tenho um eixo aqui, esse aro está rodando em volta, meio de mr quadrado. Se eu tenho uma placa, o momento de inércia é esse, certo? Essa tabela está lá no livro texto de vocês podem dar uma verificada lá, que está completa lá. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de energia potencial gravitacional agora, de um corpo, né, com massa distribuída. Quando a aceleração da gravidade G é a mesma em todos os pontos do corpo, a energia potencial gravitacional é a mesma que a de uma única partícula, né, com massa total do corpo centralizada no seu centro de massa. Tá joia? Então eu posso escrever a energia potencial como somatório. A massa da partícula 1 vezes a aceleração da gravidade vezes a posição dessa partícula 1. Mas a massa da partícula 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a posição da partícula 2. Se eu colocar a gravidade em evidência, eu fico com esse somatório aqui, de m vezes posição.
né? Se eu pegar isso daqui e dividir pelo somatório das massas, se eu dividir e multiplicar pelo somatório das massas, então M1 mais M2 mais M3 mais até a enésima massa, e multiplicar aqui também M1 mais M2 mais até a enésima massa, essa expressão que aparece aqui é a posição do centro de massa. Né? Vocês devem lembrar lá atrás que a definição do centro de massa é justamente essa aqui. Então eu posso fazer esse somatório M1 mais M2 mais M3 vezes a posição do centro de massa vezes a aceleração da gravidade. E vocês devem recordar anteriormente que a gente representou essa soma de massas como um M maiúsculo. Então a energia potencial gravitacional vai ser a soma das massas, o M maiúsculo, aceleração da gravidade, vezes a posição do centro de massa. E aí a gente tem um exemplo, que é o exemplo 4, que está no texto de vocês aí, que fala o seguinte: um cabo leve, flexível e não deformável é enrolado diversas vezes em torno da periferia de um tambor, um cilindro maciço de diâmetro 0,120 metros. Então, eu tenho o diâmetro desse cilindro maciço é 0,120 metros. O raio desse cilindro, vou escrever aqui 0,060 metros. Beleza. Qual que é o momento de inércia desse cilindro? Eu posso voltar lá atrás e dar uma olhada na tabela, um cilindro maciço. Vamos procurar aqui cilindro maciço. Aqui, ó. Podemos usar esse momento de inércia aqui da tabela. Então, o momento de inércia é meio de mr quadrado. Beleza. A massa dele é igual a 50 kg. Joia? Que pode girar em torno de um eixo estacionário horizontal mantido por mancais sem atrito. Então eu tenho os mancais aqui segurando o cilindro. Aí tem o cilindro aqui. Suponho que isso aqui é um cilindro, tá, pessoal? E ele está fixo aqui na superfície. E ele pode girar livremente aqui. Né? A extremidade livre do... e tem um cabo enrolado diversas vezes. E aí a extremidade livre desse cabo é puxada por uma força. Então o cabo está livre aqui. E tem uma força F puxando isso aqui. Né? Isso aqui é um vetor. Né? A extremidade livre do cabo é puxada por uma força constante. Né? Essa força tem módulo 9 newtons, certo? E desloca ela desloca, né, um deslocamento aqui ΔX igual a 2 metros. Beleza. Ele se desenrola sem deslizar e faz o cilindro girar. Se o cilindro inicialmente está em repouso, então velocidade inicial igual a zero, então velocidade inicial igual a zero, energia cinética igual a zero, calcule sua velocidade angular e a velocidade escalar final do cabo. Olha só, se eu vou fazer uma força aqui, puxando esse cabo, e essa força vai provocar um deslocamento, eu posso calcular o trabalho. O trabalho é força vezes esse deslocamento aqui, ΔX. Então o trabalho ele vai ser igual a 9, né, vezes o deslocamento 2,0. Isso aqui vão dar 18 joules. Certo? De posse desse trabalho, vocês devem recordar lá do teorema energia-trabalho, que fala o seguinte, que o trabalho total, aqui eu posso considerar o trabalho total porque ele fala que não tem atrito nos mancais, então não tem nenhuma outra força atuando aqui no seu sistema. Então o trabalho total é o trabalho apenas devido a essa força. Então o trabalho total, ele é variação da energia cinética. Então vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas o exercício fala aqui a velocidade inicial é igual a zero. Logo, energia cinética inicial igual a zero. Então o trabalho ele vai ser igual a meio, né? Vai ser só a energia cinética final, vezes o momento de inércia,
vezes a velocidade angular final, ômega ao quadrado. Vamos calcular aqui no cantinho o momento de inércia. O momento de inércia, ele vai ser meio vezes a massa, 50 kg, vezes o raio, 0,060 ao quadrado. Joia? Calculando esse momento de inércia, deixa eu ver se eu já fiz isso, 0,090 quilogramas vezes metro quadrado. Então, eu posso substituir esse momento de inércia aqui. Então, eu tenho que o trabalho são 18 joules, então 18 vai ser igual a meio, vezes o momento de inércia 0,090, vezes ômega ao quadrado. Disso aqui, eu tenho que a velocidade angular final vai ser 18 vezes 2, dividido por 0,090. Isso vai dar 20 radianos por segundo. Beleza, eu sei que V, velocidade tangente, é igual a ômega R, né? Então, a velocidade tangente vai ser ômega 20, né? E o R são 0,060. Fazendo essa conta aqui, 1,2 metros por segundo. Então, está resolvido o nosso problema. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, por favor, perguntem lá no ambiente.